Essas imagens que vocês viram agora é de um museu de uma cidade que está a 20 km onde nós estamos, chamada Amartya del Valle. Agora nós paramos onde está o centro da história dos índios aqui no noroeste da Argentina, que é onde vivia um povo indígena chamado Quilmes. Aqui existem as ruínas de todo esse povo que viveu aqui no passado, e o governo daqui de Tucumã, da província de Tucumã aqui na Argentina, eles construíram e inauguraram há 20 dias atrás um centro de interpretação de toda essa história indígena que aconteceu aqui. Olha que linda! Eu tô meio longe dela porque falaram que ela é mais ou menos um pouquinho brava. Aí eu tava sentada quietinha aqui, ela veio na minha direção, eu já levantei correndo. Mas ela é linda. Vai ficar mexendo com ela, vai sair correndo atrás de você, você vai ver só. Eu subo nessa árvore. O museu é um espetáculo, gente. Nós tivemos uma aula lá dentro e nós viemos aqui fora, no silêncio aqui fora, para poder tentar explicar um pouquinho exato do que foi lá, porque foi fantástico. Nesse local moravam 8 mil índios, mas na região toda eles eram mais de 100 mil índios. E eles se denominavam como da tribo de Quilmes, onde restam hoje as ruínas que nós vamos conhecer já já. Os Quilmes chegaram aqui nesse local, fizeram a sua aldeia, construíram a sua aldeia, e passado um tempo, conta a história que chegou os espanhóis e aí virou um conflito para valer, né? Os espanhóis queriam acabar com toda a aldeia e eles começaram a envenenar as águas, começaram a pôr fogo nas plantações, começou realmente a acabar com toda a aldeia, acabar com todos os Quilmes. E isso levou cerca de 130 anos essa guerra, até que os índios perderam. Uns fugiram, subiram para a montanha. De toda aquela população que havia aqui de 8 mil índios, 2.600 foram presos, escravizados e foram levados até Buenos Aires, caminhando por 1.380 quilômetros. Desses 2.600, somente 800 chegaram até Buenos Aires. O resto morreu no meio do caminho. Conta a história que quando os espanhóis chegaram, virou uma guerra, virou uma praça de guerra isso aqui. E começou uma matança dos dois lados. Quando eles se deram por vencidos aos espanhóis, muitos Quilmes fugiram, subiram para a montanha. Outros se suicidaram. Exato. Por não querer ser escravizados. E sabiam que os espanhóis iam escravizar eles. Mas ele contou uma parte pra gente que foi assim bem aterrorizante pra gente, foi muito triste de ouvir. Nas escavações que acontecem muito aqui na região, eles descobriram muitas urnas fúnebres. Como eram essas urnas? Eram vasos de cerâmicas entre 60 e 70 centímetros de altura. E eles descobriram que os esqueletos que haviam dentro dessas urnas eram de crianças. Os historiadores acreditam que durante toda essa guerra, toda essa matança, o cacique ordenava que as crianças fossem embebedadas com uma bebida alucinógena que eles preparavam na época. Eram alcoólicas, né? Eram alcoólicas, alucinógenas. Davam para as crianças dormiam. Ficavam bêbadas e dormiam. Colocavam as crianças dentro desse vaso e as crianças, acreditem, eram enterradas vivas. E isso foi um choque para nós. Eu falei, mas peraí, as crianças eram enterradas vivas? E o guia do museu nos disse que os historiadores, os pesquisadores acreditam que seja isso que acontecia na época, o porquê de acharem tantas urnas com crianças enterradas.
Mas foi muito chocante pra gente ouvir isso lá dentro. Foi muito chocante de pensar no... Tipo, que eles matavam as crianças pra não virar escravo, pra evitar sofrimento. E as crianças, elas eram enterradas com alimento e armas. Porque eles acreditavam que numa próxima vida, eles já teriam que vir preparados pra guerra, pra se defender. Mas enfim, é o que os historiadores acreditam. Se é a realidade ou não, é outra história, né? Mas isso choca muito. Enfim, então vamos conhecer de fato agora as ruínas. É uma caminhadinha embaixo desse sol, um morrinho pra gente subir. Mas não adianta vir aqui e ver só a parte teórica e não conhecer ali onde de fato eles viveram. Vamos lá subir. Agora deu fome, hein? E dá uma olhada no tamanho da tortilha que a Cristiane vai comer. De milho e queijo. E eu vou comer chama Umidas. É uma pamonha do Brasil. Só que na minha região come muito pamonha doce. Eu sei que tem região aí no Brasil que come pamonha salgada. Essa é uma salgada. Tem vários legumes misturados ali dentro. Eu tô com muita fome, eu vou comer. Vou comer. Eu também. Já perdi a minha. Nossa, é muito bom. Muito bom mesmo. O que eu ia comer, ela já roubou. Então vamos ver como é o recheio dessa tortilha. O milho é triturado. É bom. É muito bom. No topo do morro ficava o cacique e o seu conselho. No centro do morro ficava o xamã, que era o médico na época e cuidava de toda a aldeia. À esquerda, naquele alto, ficavam os guardas, que ficavam olhando no horizonte para ver um possível ataque. O mesmo na direita, outros guardas naquele alto. E logo abaixo do xamã vinham toda a sequência de casas até aqui na Baixada. Vamos então conhecer como era uma casa? Aqui é uma casa grande, onde viviam aproximadamente 5 famílias. O método de construção deles na época era um buraco. Eles cavavam um buraco para eles ficarem mais baixo do nível da terra para se proteger do vento. Lembra das crianças que eram enterradas nas urnas? Então, esse daqui são dos adultos. Ele tinha 3 metros de profundidade e eles eram enterrados em posição fetal também. E eles iam colocando um em cima do outro. E isso daqui foi feito quando começou a guerra. Aí eles começaram a fazer os enterros dentro da própria casa. Essa menina quer subir lá onde era o posto dos guardas, dos índios. Quero ver como é lá de cima, gente. Eu tô indo armado já, eu sou um índio moderno. Bem moderno, né? Fica aí, tá? Não se mexe. Uma cara de quem vai pular ali, ó. Uau! E não foi à toa que os Quilmes escolheram esse ponto para poder construir a fortaleza deles. Dá uma olhada, eles conseguem enxergar todo o vale de qualquer possível ataque.
O nome deles, Quilmes, originariamente chamava-se Kelmes, com a chegada dos espanhóis que acabou se tornando Quilmes. Significa entre cerros, entre montanhas. E não é à toa, ele construiu a cidade exatamente entre montanhas. Ele escolheu realmente um canto onde tivesse a proteção dos ventos e onde ele tivesse, mostra lá, onde ele tivesse a visão de todo o vale, para num caso de ataque ele conseguir enxergar de longe os guerreiros chegando. Se no passado o cacique realmente dava a ordem para enterrar as crianças, nós nunca saberemos. O que nós sabemos é que, se de fato ele fazia isso, era unicamente pensando em proteger o seu povo da escravidão. Era o que ele julgava, na época, ser o melhor. E não seremos nós que iremos julgar. Jamais. O que nós temos certeza é que o povo Quilmes foi um povo muito forte. Eles foram grandes guerreiros, porque lutaram contra os incas e depois aguentaram 130 anos de luta contra os espanhóis para proteger a sua terra, para proteger a sua família, o seu povo. E se você acha que o povo Quilmes acabou, você tá muito enganado. Você está muito enganado mesmo, porque a cerca de 3 quilômetros dali das ruínas vivem cerca de 600 descendentes mestiços da tribo Quilmes. Depois de todas essas batalhas e todas essas guerras, eles ainda estão lá. Vivem felizes, vivem com saúde, vivem em paz, vivem sem guerra. E se você gostou de saber essa incrível história da tribo de Quilmes no noroeste da Argentina, deixa o seu like aí, deixa o seu gostei. Hoje eu faço questão desse gostei, porque essa história foi demais e incrível. Compartilhe esse vídeo. Siga a gente no Instagram e se inscreva no nosso canal do YouTube se você ainda não for inscrito, hein? Hoje eu faço questão, gente, questão de, botãozinho, mouse, inscrever-se. Tem um monte de gente que assiste o vídeo e ainda não é inscrito. Então se inscreve no canal, gente, e dá o gostei, que se você não der o gostei, você não vai receber o próximo vídeo. Valeu! Tchau!